muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a mais um bate-papo no nosso canal do YouTube. Esse canal eu fiz exclusivamente para poder tirar suas dúvidas, para poder te ajudar no ramo da papelaria personalizada. E hoje eu quero bater um papo com você sobre como dar início na papelaria personalizada. Essa é uma dúvida que eu recebo frequentemente, diariamente, em todos os meus canais de redes sociais. E é uma vertente, eu digo que para você começar na papelaria é uma vertente muito ampla, né? Você precisa saber de muita coisa. E quando as pessoas entram na papelaria ou querem entrar na papelaria, a primeira coisa que a pessoa pensa é que vai ter um retorno financeiro já no primeiro mês, já na primeira semana, e aí começa a querer fazer tudo de uma vez. Eu já quero montar caixinha, eu já quero fazer isso, eu já quero fazer aquilo. E aí começa a ter as grandes dificuldades e as maiores dúvidas. Então, tudo que você começa a fazer, você tem um tempo de maturação, você tem um tempo de estudo, você tem um tempo de prática, e aí você acaba fazendo de uma forma super criativa e super bonita. É a mesma coisa quando você começou a andar de bicicleta, quando você fez o seu primeiro arroz, quando você tirou a sua carta. Então, todos esses processos, quando você começou a andar de bicicleta, você não conseguia, com toda a certeza do mundo, você não conseguia olhar para frente e não cair. Você não conseguia olhar, você queria olhar para o chão, para o guidão, e você começou e com certeza você ficava extremamente perdido ou extremamente perdida. E aí você passou a fazer aquilo diariamente e virou uma rotina para você que você não teve mais dificuldades. A mesma coisa é o arroz, por exemplo. Um arroz, a gente sabe, refoga alho e cebola, para cada copo de arroz, 2 copos de água. Acabou! Essa é a receita. Só que cada arroz sai de uma forma. Você pode queimar, você pode deixar papa, você pode pôr sal de mais, sal de menos. Todo mundo segue a mesma receita. Mas o arroz de cada um é diferente. E você teve dificuldade quando você começou a fazer. Hoje você faz de olho fechado, se você for uma dona de casa como eu faço arroz todos os dias. Então, você consegue fazer assim, de olhos fechados, né? E aí quando você foi tirar a carta, aquilo parecia um monstro para você. Se você tem carteira de motorista, você sabe que a hora que você começou, você não conseguia conciliar tudo. Você não consegue olhar no retrovisor, você não consegue olhar nos retrovisores laterais, mudar a marcha, pisa na embreagem, tira o pé da embreagem devagar, enfim, reduz marcha, aumenta a marcha. Aí você tem que se preocupar com o carro da frente, se preocupa com o carro de trás, se preocupa com o carro de lado, você não consegue. Depois de um tempo de carteira de habilitação, você dirige até conversando com a pessoa do lado. Você coloca, hoje em dia os rádios dos carros, né, eles têm o Bluetooth que conecta com o telefone, você responde a chamada, não é certo, mas responde a chamada. Certo? Você consegue, você está parado no semáforo, dá uma olhadinha no seu WhatsApp, rapidão, e você já sai do seu carro, belezinha. Então, tudo que você começa, você tem dificuldade a princípio. E essas dificuldades, elas são naturais. E aí, as pessoas encaram um novo negócio, encaram uma nova profissão, como se fosse ter que dar resultado em uma semana, em um mês. E não é assim. E aí você começa a ter dificuldade, em tudo. Só que aí você para pensar e você não investiu o seu tempo em conhecimento, né? Então você precisa primeiro, para começar na papelaria, investir em conhecimento. Você precisa saber tudo. Lista para você. Pega um papel, pega uma caneta e lista. Lista tudo o que você gostaria de fazer para oferecer para o seu cliente. E aí você faz uma lista com 10 itens. Coloca 10 itens no papel, faz isso agora. Coloca 10 itens. Eu quero fazer uma caixa milk, eu quero fazer uma caixa pirâmide, eu quero fazer um kit digital, eu quero fazer um tubete, uma caixinha, uma latinha, né? E eu quero fazer um porta-bis, eu quero fazer o convite, né? E por aí vai. E aí você vai olhar cada item que você quer fazer e aí você vai pesquisar agora o modelo que você quer fazer. Você vai ver se você quer um modelo com aplique, um modelo sem aplique, um modelo 3D, um modelo com acetato, que é o visor, um modelo com visor, e aí você coloca isso no papel, porque você não entende disso ainda. Então você precisa colocar isso no papel. E aí, depois que você escreveu os 10 itens e você pesquisou a forma como você quer eles,
a forma física mesmo, eu quero o tubete com fundo, um aplique 3D, uma fitinha, um lacinho, uma pérola. Eu quero a minha caixa milk com visor, com um laço duplo em cima, aqueles laços grandes. Escreve o modelo. Se possível, escreve no computador e printa e tira cópia daquele modelo que você quer. E aí, item a item, você pesquisa como faz. E aí você vai ver que são muitas coisas que você precisa aprender para você poder desenvolver aquilo. E é o que acontece com a maioria das pessoas. Ninguém faz isso. Ninguém lista e ninguém olha exatamente os detalhes. Aí sai perguntando para todo mundo, como eu faço, fica extremamente perdido. Aí você vai ter que aprender como você vai conseguir o kit digital, como você vai aprender a conseguir aquele molde, se aquele molde é gratuito, se aquele kit digital é gratuito. Aí passa para a fase do aprendizado dos tipos de papéis. Não, mas eu vou fazer impressão em casa, eu vou comprar uma impressora. Então você aí, o que vai acontecer? Você não tem impressora, você precisa aprender de impressora, você precisa aprender de papel, você precisa aprender de fita de cetim, você precisa aprender a composição. Aí você descobre que você precisa aprender um software de criação. E aí você não sabe nenhum. Então você tem que investir o seu tempo em conhecimento. Essa é a primeira etapa do seu negócio. Você tem que investir tempo no seu aprendizado e no seu conhecimento. Depois que você listou os 10 produtos e caracterizou cada um deles, e definiu todos os que você vai fazer, e definiu todos os elementos que vão compor, fita de cetim, acetato e tudo mais. Aí você vai olhar a fita de cetim, por exemplo, ela tem número 3, número 5, número 7, número 9. Acetato, 20 micras, 30 micras, 50 micras, 60 micras. Papel, 180 gramas, 108, 240, 220. Papel sulfite, offset, papel mate, papel brilhante. E aí você começa a ver que não é tão simples assim. Mas não é simples no primeiro momento, assim como quando você começou a andar de bicicleta, quando você começou a dirigir, quando você fez o seu primeiro arroz. Só que leva um tempo de aprendizado, depois vai levar um tempo de maturidade, depois vai ter um tempo ainda de dúvidas. Por quê? Depois que você aprendeu tudo que você precisa aprender para fazer aquele tubete ou aquela caixinha, você precisa fazer. Você precisa fazer. Não tem como você vender um item que você nunca fez. Entendeu? Então você precisa daquilo. Não venda nada que você nunca fez ou não tenha. Não venda nada que você pegou a foto do coleguinha, porque você não sabe como faz. E quando você for fazer, se você já tiver vendido aquilo, você vai ter inúmeros problemas. Inúmeros. Então, isso é experiência própria. Eu estou há 8 anos na papelaria. Quando eu comecei há 8 anos, a Silhouette estava um bebê. Não tinha, a gente fazia tudo na tesoura. A Silhouette tem 10 anos, eu comecei há 8. Então a gente fazia tudo na tesoura. E aí, você vê o quão difícil é. E o quão difícil é você conseguir redesenhar um molde da internet. Na época, eu pegava molde, por exemplo, de EVA, sabe? De bonequinhos de EVA. E aí, você vai aprender que antes de você comprar a Silhouette, você tem a opção dos furadores. Você tem a opção, você tem muitas vertentes. E aí você tem que entender o quê? Que todo negócio precisa de um investimento. Não só de tempo, mas financeiro. Porque você precisa investir num software, você precisa investir numa impressora, você precisa investir, se você quiser, numa máquina de corte, numa tesoura, num estilete, numa base, numa régua. Enfim, tudo que você for precisar, quando você for fazer essa lista, desde uma régua com estilete para você cortar, você tem que especificar. Eu quero fazer uma caixa milk, eu não tenho a Silhouette, eu não tenho condições de comprar a Silhouette agora. O que eu preciso? Eu preciso de papel. Então eu preciso entender de papel. Depois eu preciso cortar esse papel. Como é que eu vou cortar? Vou cortar só na tesoura? Aí você vai cortar só na tesoura, você vai ver a grande dificuldade.
E aí você fala, vou pro estilete. Vai pro estilete. E aí o que você vai precisar? De um vincador, porque você vai precisar vincar a sua caixa. E como que eu vou vincar a minha caixa? Eu preciso entender de vincador, ou, no mínimo, eu preciso entender de vincador e entender que eu posso adaptar ele para minha rotina enquanto eu não comprar aquele correto, aquele próprio. Por exemplo, o vincador, eu tenho vincador, mas fica aqui na minha mão, ó, a minha faquinha de serrinha com ponta arredondada para eu poder vincar. Meu vincador não sei onde tá, mas tá por aqui no meu ateliê. E aí, o que acontece? Você precisa entender da faca. Você precisa entender que você vai precisar de um vincador e que o vincador ele tem a pontinha assim, redondinha, para a hora que você passar no papel, fazer só o vinco, não fazer o corte. E aí você vai ter a guilhotina que vai cortar papel, você vai ter a vincadora, enfim, tem inúmeros materiais. Você entendeu? Então, como trazer isso para sua vida? Estudando e conhecendo e fazendo faz esse exercício da lista. Faz esse exercício de coloca, se você não quiser colocar 10, coloca 5. Mas pega 5 coisas bastante diferentes, 5 elementos diferentes para você conseguir identificar o que você vai precisar. E aí sim, é você que vai decidir o que você pode comprar e o que você não pode. E aí o que você pode fazer eu tenho só o computador, Tati, eu vou aprender um programa de criação, seja o Estúdio Silhouette, o Estúdio Silhouette é um programa de criação gratuito da Silhouette. Você não precisa ter a Silhouette para ter o Estúdio Silhouette. E você consegue fazer muita coisa sim no Estúdio Silhouette. Porém, dá para você criar quase tudo no Estúdio Silhouette. Porém, eu utilizo o CorelDRAW porque eu acho o Corel mais completo que o Estúdio Silhouette. Na verdade, eu gosto de falar que um complementa o outro. Então, hoje eu domino os 2 softwares. Eu domino o Studio, o Photoshop, o CorelDRAW e de software os 3. Mas eu não gosto do Photoshop, então eu não mexo muito no Photoshop. Eu mexo no Photoshop só para melhorar uma foto, tirar um fundo, alguma coisa assim. Porque o Photoshop, ele é um software de edição de imagens. Então, você pegou uma imagem, você edita, né? O CorelDRAW é um software de criação. Então, você vai lá e cria o seu produto, né? Então, essas são as diferenças. Então, você tem que entender até a diferença de software. E aí, você vai ver o quão difícil é, assim como foi difícil para você andar de bicicleta. E aí, você acaba vendo que não é tão simples, que o seu resultado financeiro não é você começar hoje e que no final do mês você vai pagar suas contas. Isso você tem que ter na sua cabeça. Não é assim. Se for assim, um beijo, Deus te abençoa demais. Porque os meus resultados demoraram muito para vir. Principalmente pela nossa ansiedade, principalmente por a gente querer para ontem. Porque muito provavelmente acontece o quê? As pessoas ficam desempregadas, né? Ou optam por ficar em casa por causa de filho, principalmente as mulheres, e aí vê na lembrancinha, vê na papelaria personalizada um nicho que você acha que é fácil, mas aí você acaba descobrindo que não, porque você não sabia nem empreender, você não sabia nem como fazer os cálculos, porque além de você listar os 5 produtos e todos os detalhes, você tem que aprender a administrar o seu financeiro, você tem que aprender a precificar o seu produto, porque senão você vai vender o seu... Você nem sabe porque você está vendendo a R$5 uma caixa Milk. Você copiou do colega. E aí você não vai ver o seu resultado no final do mês. Então você tem que aprender a precificação, você tem que aprender a empreender, você tem que entender sempre que você tem que encarar, mesmo sendo em casa, como empresa. Você tem que fazer parcerias com correio, parcerias com Elo 7, parcerias com lojas de venda de acrílicos e papéis e tudo mais. Então você tem que correr atrás. Então você tem que aprender, além de fazer o produto final, a gerir uma empresa. E você tem que encarar como empresa. Se você encarar como um bico, você vai receber como um bico. Você não vai receber como empresa. Se você encarar como empresa, seu resultado financeiro vai ser como de uma empresa.
Se você encarar como um bico, vai ser como um bico, porque se você encarar como um bico, você não vai investir o tempo suficiente em conhecimento, em estudo que você precisa. Se você encarar como empresa, você vai batalhar dia a dia e o seu crescimento vai ser certo. Você não pode desistir. Não pode. Eu tô há 8 anos na papelaria, conheci, passou pela minha vida inúmeras pessoas. E eu fico muito chateada quando alguém sai. Por quê? Eu sei o quanto difícil foi. O quão difícil foi pra mim, o quão difícil foi pra minha amiga, o quão difícil foi pra minha vizinha, pra minha prima. E aí, as pessoas desistem, porque não aprendem a gerenciar o próprio negócio, não investem tempo e não investem principalmente no seu próprio negócio. Você ganha dinheiro hoje, muitas vezes você vai ganhar R$30 hoje, porque você vendeu o tubete a R$2 e você vendeu só 15. E você vai pegar esses R$30 e você não vai esperar o final do mês para você gastar. E você não planilhou esses R$30. Você vai chegar no final do mês e vai ver que você não tem dinheiro. Por quê? Porque você não fez a gestão do seu negócio. Então você precisa ter disciplina. Primeira coisa, você precisa ter disciplina, você precisa estudar, você precisa aprender, investir tempo, investir dinheiro. Saiba de tudo isso antes de começar. Isso que eu tô falando, é por onde você deve começar, tá bom? E aí, as dúvidas, elas passam a surgir. As dúvidas sobre impressora, sobre papel, sobre suprimentos, sobre tudo. E aí você vai pesquisar também. Você vai pesquisar porque não adianta eu falar pra você. Se eu falar pra você que eu, Tati, utilizo apenas o papel mate 180, você vai acreditar? Eu não utilizo outro. Aliás, eu utilizo o mate 108 para fazer as minhas capas da encadernação. Mas a maior parte daqui que eu tenho, eu utilizo o mate 180. Eu não gosto do papel fotográfico. Mas como que eu aprendi isso? Tendo todos os papéis. Eu comprei todos já. Eu já comprei o offset, o mate, o gloss, brilhante com brilho, sem brilho, prova d'água, inúmeros, né? E Color Plus, e por aí vai. Tem muito papel. E eu tenho um gaveteiro aqui que tá na minha frente, ali tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gavetas. As 11 gavetas são de papéis. Cada uma tem um tipo de papel. E eu utilizo mate 180 para impressão. Mas eu utilizo Color Set, Color Plus para fazer a impressão de camadas quando eu não faço impressão. Quando eu não faço impressão, eu utilizo Color Plus. Todos 180 gramas. E aí você vai comprar o Color, um exemplo, tá? Você vai comprar um Color Plus 180 gramas e um mate 180 gramas. Você vai ver que eles, não parece que os dois têm a mesma gramatura. O Color Plus ele é muito mais rígido no 180 gramas do que o mate. Entendeu? Então, e tudo isso como que você vai aprender? Vendo, tendo, comprando, investindo, tá? Então, essa é a dica que eu dou para quem está iniciando. Investe em tempo, em conhecimento, faz a listinha de até 10 produtos. 10 porque vai ter muita coisa. E procura produto diferente. E aí você vai aprender sobre o que você precisa para saber, o que você precisa saber para iniciar na papelaria personalizada. E essa lista, ela vai te servir para isso. Para você saber o que você precisa aprender. E aí você vai buscar o seu conhecimento. Combinado? Qualquer dúvida, deixa aqui. Se você gostou, dá um curtir. Porque eu também estou iniciando para ensinar. Eu acho que 8 anos de papelaria, eu conheço muita coisa, eu sei muita coisa. O que eu acho é que as pessoas querem tudo muito pronto. Qual o papel que eu uso? Qual a impressora que eu uso? Você tem esse molde? Você tem... Eu vendi, eu tô desesperada. É o que a gente mais vê nos grupos do Facebook. Gente, eu tô desesperada por esse molde, eu nunca fiz, eu preciso, alguém tem, por favor, frio eu pago. É sempre assim. Mas por quê? Porque vendeu e não tinha. E aí você pode ter inúmeros problemas. Eu tenho um relato no meu grupo do Facebook recente, da semana passada, de uma pessoa, eu refiz o molde para ela, porque ela prometeu vender um molde para uma cliente que ela não tinha. Entendeu? Então não faça isso, não caia nesse dilema, não caia nessa corrente só porque você quer vender.
certo? Dinheiro é bom e todo mundo gosta. E eu quero vender muito também, porque eu preciso de dinheiro. Mas eu vou vender aquilo que eu sei fazer. Eu não vou vender o meu arroz se eu não sei fazer arroz, certo? Aí seu cliente vai reclamar, não vai retornar, sua fama não vai correr, porque o boca a boca ainda é o melhor marketing que tem. Então faça correto, comece correto, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, pode escrever, compartilha esse vídeo, curte e vamos se falando. Então, até o próximo vídeo.